E aí, meu povo, minha pólvora, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu vou estar trazendo um videozinho hoje um pouquinho diferente, aqui um debate, né? Eu não tô aqui para criar polêmica, não tô aqui para denegrir imagem de ninguém, apenas para comentar o que eu tenho, o que eu observo e fazer uma análise assim, análise superficial dos chumbinhos que eu tenho, né? Vou fazer de 4,5 milímetros e dos 5,5 milímetros que eu tenho. Vou estar utilizando uma câmera do outro aparelho aqui, né? Que tem macro, para a gente poder tá chegando mais perto, para a gente poder estar vendo melhor esse chumbinho e tá vendo a estrutura de construção, o formato dele, a saia, tamanho, porque, por exemplo, todos os chumbinhos 4,5 que eu tenho entram na carabina normal, tudo certinho, né? Todos eles são 4,5 milímetros, assim como esse Falcon Heavy aqui. Mas, por exemplo, esse Arpex Sirius aqui, ele praticamente ele não entra no cano da minha carabina, né? Então a gente vai estar fazendo a medição dele com um paquímetrozinho. Vou ter que procurar fazer a medição dele com um paquímetrozinho aqui, né? Pra gente ver se a diferença é muito grande de um chumbinho normal, né? Eu vou botar, por exemplo, esse Tecnogun. Esse Tecnogun aqui, ele entra perfeito. Ele entra perfeito, ele entra macio, não precisa forçar ele, não precisa nada. Em contrapartida, é como eu falei, esse Sirius Arpex aqui, né? Arpex Sirius, ele não entra. Você tem que forçar ele para poder ele entrar. Então você já vê que a medida é diferente, né? Assim como, por exemplo, esse Sniper, né? Esse chumbinho Sniper aqui, da leva nova, né, das formas novas, assim como o Tag Combat, eu tô sem a caixinha dele, o Tag Combat de 4,5, o Tag Combat de 4,5 ele entra e desliza lá dentro do cano. Então cada um tem uma medida e é isso que a gente vai estar fazendo uma vista, né, da construção e comparando hoje. Beleza? Então, pessoal, hoje a gente vai estar começando aqui o nosso pequeno debate, né, com um chumbinho muito antigo, né, da década, era o que era utilizado na década de 80, na década de 70, que é esse chumbinho aqui, ó, tá? Ele é considerado diabolô, por quê? Porque ele tem a cabeça arredondada e a saia dele vazada. Mas você pode ver que a construção dele é uma construção bem rudimentar, né? Bem rudimentar. Esse chumbinho aqui, ele não tem precisão praticamente nenhuma, né? Mas ele entra muito bem na carabina, você consegue fazer bons disparos com ele, tá? Mas você pode ver que é uma coisa muito rudimentar mesmo, tá? O nosso próximo chumbinho é o chumbinho da Tag Combat 4,5. Você pode ver que é um chumbinho que ele tem uma construção muito boa. Você pode ver que as emendas dele, ó, praticamente não tem rebarba, né? O que garante disparos muito bons. Você pode ver que a qualidade dele é bem lisinha, né? Tanto da saia quanto da cabeça dele, né? A saia dele também tem um acabamento muito bom, redondinha, bonitinha, mas ele não serviu bem na minha carabina, na minha Urco, porque ele acaba ficando folgado. Ele entra com muita folga na carabina e eu não consigo fazer bons disparos. Esse aqui eu recuperei, pode ver que tanto a cabeça dele quanto a saia dele está mais brilhante porque já passou pela raiação da carabina, tá? Eu a disparei contra uma almofada. Pode ver aqui, tem até a marca da raiação aqui nele, mas ele não, ele entra muito frouxo na minha carabina, né? E o curioso é que ele tem não tem os 4,5 milímetros exatamente, né? Ele tem um pouco menos de 4,5, né? Se a gente for pegar e for medir aqui com um paquímetro, tá? Aqui na medição com paquímetro, a gente pode fazer a verificação aqui, ó, de que ele tem um pouco menos do que 4,5 milímetros. Tá vendo? Deixa eu focar.
Ele tem os 4,5, mas ele tem um pouco menos do que 4,5. Tá? Com que faz com que ele não entre com perfeição, certinho, justinho, pelo menos na minha carabina Urco, tá? O próximo chumbinho é um pouco polêmico. Por quê? Porque eu tenho dois modelos desse chumbinho, tá? Eu tenho este modelo aqui, que é o modelo mais antigo, tá? Vou até tirar o flash para vocês tentarem ver aqui a iluminação. Você pode ver que ele é um pouco mais claro. E esse aqui é o chumbinho um pouco mais antigo, tá? De fabricação mais antiga, tá? Eu estou me referindo aos chumbinhos Sniper. A esse aqui, ó. A esse aqui, ó. Tá? O mais clarinho é esse aqui. Deixa eu trocar de lugar aqui, ó. O mais clarinho é esse aqui, ó, do chumbinhostarfire.com.br, que essa aqui agora é a forma atual da empresa. A embalagem, essa embalagem com esse fundo branco. E esse aqui é o chumbinho com a forma antiga, né, que é o chumbinhostarfire.com.br. Esse aqui é o chumbinho Sniper, esse aqui é o chumbinhostarfire.com.br. O chumbinho antigo é com a embalagem transparente, tá? E você pode ver que existe diferença entre eles, né, só aqui pela forma deles, né? Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior, deixa eu botar aqui para você ver. Ó, né? Se eu botar eles aqui de lado, dá para ver claramente a diferença entre eles, ó. Tá vendo? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês. Aqui a diferença entre eles. Esse aqui é a forma antiga. Esse aqui é a forma nova, tá? Você pode ver que a forma nova, ela é bem ruinzinha, tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho dessa falha aqui, ó. No meio da pinça, tá vendo a falha? Esse antigo aqui não tem essa falha, ó. Ó. Tem a falha que tá com essa falha aqui do outro lado dele. Tá? A saia desse aqui do modelo antigo, deixa eu tirar esse daqui. A saia desse modelo antigo aqui, ó, é uma saia mais arredondadinha, mais bem acabada. Tá vendo? Ele tem um acabamentozinho ok, tá? Agora, esse modelo novo aqui, ó, a cabeça dele até que tá com acabamento ok. Mas a saia dele, olha só isso. Uma saia triangular. Uma saia triangular. Vou tentar botar lado a lado para vocês verem a diferença. Tá vendo a diferença? O modelo novo a saia triangular e o modelo antigo a saia redondinha, bonitinha. Inclusive isso aí eu fiz reclamação com a Sniper, tá? E outra coisa, esse modelo antigo aqui, ele casa certinho com a minha Urco, tá? Esse modelo novo aqui é a mesma coisa do Tag Combat, ele entra frouxo, tá? A cada 10 disparos, 6 são chumbinhos que entram frouxo, eu não consigo fazer disparo da Fly, fica muito ruim. Beleza? Nosso próximo chumbinho é esse aqui, ó, que eu tenho conseguido muito bons disparos com ele. É o Technogun, né, o vetor olímpico. É um chumbinho também muito bem acabado, muito bem produzido, né? Pode ver que a rebarba dele é bem acabada, né? O material dele é muito bom também. Ó, a saia dele, ó, redondinha, bonitinha. Tá? Recomendo muito esse chumbinho aqui. Ele entra perfeito na minha carabina. Pode ver que as rebarbinhas dele ali são muito pequenas, mas são muito bem acabadas. Entra muito bem, consigo fazer muito bons disparos com esse chumbinho aqui na minha carabina. Recomendo muito ele, tá? O próximo chumbinho aqui que eu tenho é o Falcon Heavy, tá? Ele do tipo pointer, né? Da Chumbinhos Pointer, aliás.
tá? Você também pode ver que é um chumbinho muito bem acabado, que também com muito pouca rebarba, a rebarba dele é bem trabalhada. Ele é um chumbinho mais pesado já, tá? A cabeça dele também, ó, é bem trabalhada, tem a rebarbinha ali. E a saia dele também muito bem trabalhada, bem redondinha, bem bonitinha. Tá vendo? Também entra muito bem na minha carabina, eu consigo fazer alguns disparos bons com ele, porque ele é um chumbinho mais pesado, então requer uma carabina mais forte, né? A minha fica no meio termo. E agora, o chumbinho mais polêmico que eu tenho é esse aqui, Arpex Sirius. Gente, esse chumbinho aqui é o mais pesado que eu tenho, tá? Ele pesa 0,85 gramas. Aparentemente o acabamento dele é muito bom, também muito bem trabalhado, tá? Com a saia dele também muito bem redondinha, mas ele praticamente não entra na minha carabina, tá? Eu tenho que fazer uma forçada de barra para ele poder conseguir entrar e eu não consigo disparar. Vou até fazer a conferência da medida dele aqui para ver quanto ele tem, né? Para mostrar para vocês. Né? Tá ele aqui no paquímetro. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu desligar a lanterna para poder facilitar a visualização. Olha, tá vendo? Ele tem mais de 4,5 milímetros. Tá vendo? Ele tem praticamente 4,55 milímetros, né? Porque aqui, ó, a câmera fica desfocando, fica ruim. Aqui, como vocês podem ver, ó, ele tem 4,5, ele passa, e o primeiro traço depois é o que vem, na verdade, ó, 4,6, tá? Deixa eu ligar aqui para ver se melhora. Tá vendo, ó? Ele tem, ó, 4,6 milímetros, ele não tem 4,5, ele tem 4, ele tá aqui, ó, tá preso aqui, tá? Ele não tem 4,5, ele tem 4,6 milímetros, ó. Então ele é um chumbinho maior do que os chumbinhos normais. Só para você ter uma ideia de comparação, eu vou pegar o Technogun e vou botar aqui junto com ele, ó. Ó. Tá vendo? O Technogun passa. O Technogun passa com folga. Ele tá aqui presinho, ó. E o Technogun passa com folga nessa medida dele aqui, ó. O Technogun nem prende, tá? Então ele tem, ó, 4,6 milímetros, tá? Por isso é que ele não cabe na minha carabina. Pode ser que ele caiba em alguma outra carabina, mas é muito apertado, é muito ruim de fazer disparo com ele, beleza? E agora eu vou estar falando um pouquinho dos chumbinhos de 5,5 que eu tenho, que são apenas 3 modelos, tá? Que é o Ross Sport, o Tag Combat e o Arpex Phoenix. Aqui no calibre 5,5 eu vou começar pelo Ross Sport, tá? É um chumbinho 5,5 pointed, tá? Mas que na minha carabina ele não ficou muito bem. Ele não se deu muito bem com a minha carabina, né? Eu não consegui fazer nenhum tipo de agrupamento dele e nem mesmo consegui acertar nada com ele, mesmo a 3 metros de distância. Né? Para mim eu considero esse chumbinho ruim, mas tem gente que relata que se deu muito bem. Né? Como você pode ver aqui, a cabeça dele, ó, é bem irregular. Tá vendo? Lado de cá, ó, é bem irregular em relação ao lado direito, esquerdo, né? Ele não tem uma regularidade. Apesar da saia dele ser muito boa, né? É uma saia aí bem redondinha, né? Quer dizer, não tão bem redonda, mas bem arredondada, né? Mas ele não é um chumbinho que se deu muito bem com a minha carabina, né? A cabeça dele tem um acabamento razoável, né? Você pode ver que não é lisinha, não é bonitinha. E o nosso próximo chumbinho é o Tag Combat, é o chumbinho que melhor se deu com a minha carabina, né? Você tá, conforme eu falei também no 4,5, no calibre 5,5 também não poderia ser diferente. Muito bem acabado, sem rebarbas, as rebarbas muito bem
retiradas, né? Uma liga muito boa, bem lisinho, que garante um voo, uma estabilidade muito boa. Você pode ver que esse aqui ele já tem um defeito interno, né? Que ele tem um peso maior aqui do que aqui, né? Apesar de não estar amassado por fora, mas internamente ele já tem um peso diferente, né? O que já compromete um voo. Já compromete você ter o acerto ao alvo, tá? Mas a construção dele é muito boa, a minha carabina tem se dado muito bem com esse chumbinho aqui. E o último chumbinho que eu tenho aqui é o Arpex Phoenix, né? Um pointed, né? É um chumbinho que aparentemente aqui está muito bem acabado, mas as rebarbas dele já não são tão boas assim quanto as do Tag Combat, né? Mas ele está muito bem acabado, tá vendo? Ó? Ele está fora de simetria esse aqui, né? Está um pouco fora de simetria. Deixa eu tentar virar ele aqui. Ó, a saia dele também é uma saia muito boa, muito bem acabada, redondinha, bonitinha, tá? Eu cheguei até a ver alguns aqui no meu estojinho com defeito bem grande de fabricação, ó, rebarba. Deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Ó, eu consegui achar esse aqui, ó. Tá vendo? Ele veio bem deformado, ó. Veio bem deformado mesmo. E isso aqui, ao meu ver, essas deformações, né? Ela acaba comprometendo o voo do chumbinho, né? Você pode ver que ele não é perfeito, ele não é redondo, né? Você pode ver aqui na divisão dele aqui, ó, que ele não é redondinho, né? Mas eu não posso também crucificar a marca porque um ou outro veio com defeito, né? Isso é normal, né? Pode ver que a saia dele é redondinha, bonitinha, mas a parte superior dele não é tão perfeita assim. Né? Mas é uma marca boa. Uma marca que o pessoal tem relatado muito bons disparos, né, em várias carabinas 5.5. Então, como eu falei, eu não posso crucificar uma marca porque ele não deu certo com a minha e porque veio um ou outro com defeito, né? No geral, é uma marca muito boa. E é isso, pessoal. A gente chegou agora ao fim da nossa análise desses chumbinhos, né? Como eu falei, são os chumbinhos que eu tenho aqui em casa para minhas carabinas 4,5 e 5,5, né? Uma Urk, uma Rossi. E o objetivo desse vídeo aqui não é de forma alguma denegrir nenhuma marca, muito pelo contrário, é analisar a construção de cada chumbinho que eu tenho e assim, será que isso interfere? Será que essas falhas de construção interferem no voo do chumbinho, na estabilidade dele até o alvo? Como vocês puderam ver, o chumbinho de 4,5 muito antigo, né, década de 70, década de 80, eles não tinham uma boa construção como tem os de hoje. Era uma coisa bastante rústica. Mas ainda assim acertava muita coisa, né? Um chumbinho bastante leve, 0,40 gramas em média, né? E o Tecnogun, 0,57 gramas, acerta muita coisa. Em compensação, o chumbinho Sniper, forma antiga está melhor, está mais redondinha, está mais bem acabada. A forma nova, com saia triangular, muita irregularidade, muito chumbinho ruim. A cada 10 chumbinhos ele não fica na carabina, né? Ele entra frouxo. Tag Combat, na minha carabina ele entrou frouxo, né? Chumbinho da Arpex Sirius, né, com 4,6 milímetros, né? Não é nem 4,5, é 4,6. Ou seja, ele não entra na carabina, entra apertado, entra muito prensado. Né? Os de 5,5 também, da Arpex ali, tem alguma irregularidade, os da Rossi, alguma irregularidade também. Mas comenta aí o que você achou. Interfere no voo, interfere no trajeto, né, a longas distâncias? O que você achou da qualidade de acabamento dos chumbinhos? Comenta aqui com a gente o que você achou de cada chumbinho. Um abraço.